E aí, turminha, tranquilo? Dando continuidade à série Isso a Física Explica, vamos a mais um episódio. E a pergunta dessa vez veio lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte. Ela foi enviada por um amigo meu, uma pessoa por quem eu tenho o maior estima e carinho, professor Iranildo. Fala, professor, o que você quer saber da física aí, meu amigo? O que mandas? Olá, professor Nascimento. Sou o professor Iranildo, moro na cidade de Porto Alegre, região serrana do Rio Grande do Norte, e trabalho no município de Riacho da Cruz, onde leciono a disciplina de Geografia. A cidade de Porto Alegre está mais ou menos a 650 metros de altitude ao nível do mar, e Riacho da Cruz, mais ou menos 160. Porém, sempre que eu desço a serra ou subo a serra, eu sinto a sensação do ouvido tampado, aquela leve sensação de perca de audição. Explica isso aí pra gente, professor. Valeu, professor. Obrigado pela colaboração, pela participação. Show de bola. Pergunta maravilhosa. Se você também ficou curioso em saber por que isso acontece, assista o vídeo até o final. Se não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações e no final, se gostaram, curtam o vídeo. Compartilhe essa ideia com seus amigos. Vamos à vinheta e depois vamos explicar o fenômeno. Fui! Bom, turma, vamos então responder ao meu amigo Iranildo, lá da cidade de Porto Alegre, meu colega a quem eu mando um abraço e um agradecimento especial pela participação e colaboração com o nosso projeto educacional. Também aproveito e mando um abraço para a Marinalva, sua esposa, e o seu filhinho Luiz Henrique, que estão lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, nos ouvindo e vendo nesse momento. Bom, galera, a ideia é a seguinte: por que nós temos essa sensação de ouvido tapado quando subimos ou descemos a serra? Primeiramente, vamos entender aqui, vamos ver uma constituição básica do ouvido humano. E aí, antes de começar a explicação, galera do bem, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, galera, tá certo? Ative o sininho de notificações para serem notificados quando vídeos novos forem lançados. Todos os dias eu posto um vídeo novo aqui no canal. Primeiramente, o ouvido humano ele é constituído basicamente de três partes: orelha externa, orelha média, orelha interna. A orelha externa ela é composta basicamente pelo pavilhão auricular e pelo canal auditivo que nós chamamos de meato acústico. A película sensível que vibra quando o som chega nela, chamada de tímpano, divide a orelha externa da orelha média. A orelha média, por sua vez, é composta por três ossículos chamados de martelo, bigorna e estribo. A orelha interna ela é composta basicamente pelos canais semicirculares, pelo nervo auditivo que vai levar esse som já lá para o cérebro, né? A cóclea e as trompas de Eustáquio, também chamada de tuba auditiva. Para entendermos o fenômeno falado aqui, nos interessa apenas a parte da orelha externa e da orelha média com as trompas de Eustáquio. Essas trompas de Eustáquio, elas estão ligadas ao nosso nariz, ela que dá a ideia de equilíbrio, tá certo? Então veja que quando você vai a um especialista dessa área, ele chama-se otorrinolaringologista. Esse nome grande e bonito são pessoas com formação para tratar do nosso ouvido, nariz e garganta, porque esses três órgãos estão interligados, há uma intercomunicação entre eles. Vamos então seguir. Um outro conceito importante que vocês saibam, para você entender a resposta que vou dar à pergunta do meu amigo Iranildo, é o conceito de pressão atmosférica. A pressão atmosférica nada mais é, galera do bem, do que o peso da camada de ar que nos envolve. Eu estou admitindo aqui o nosso planeta Terra como sendo um esferoide, e em volta dela existe uma camada de ar que nos envolve. Essa camada de ar recebe o nome de atmosfera, e essa camada de ar tem um peso, né? E quem primeiro mediu esse peso da camada de ar foi um italiano chamado de Evangelista Torricelli, ou Torricelli. Foi um discípulo de Galileu Galilei. E ele encontrou ao nível do mar, para a pressão atmosférica, um valor de 76 centímetros de mercúrio, que equivale ao que nós chamamos de uma atmosfera técnica de massa, ou 1 atm. E isso equivale a 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Pessoal, vamos fazer só para vocês terem ideia
do que é isso. 10 à quinta corresponde a 10.000 newtons por metro quadrado. Quer dizer, se eu pegar uma área quadrada aqui de 1 metro por 1 metro, o peso de ar que está ali corresponde a 10.000 newtons. Mas newton talvez não seja uma unidade comum para alguns de vocês. Vamos ser mais práticos, em termos práticos. 10.000 newtons, vamos admitir que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10.000 newtons equivale a 1.000 quilogramas. Isso quer dizer, pessoal, que se eu pegar um quadrado aqui de 1 metro por 1 metro, nessa área tem um peso, um corpo, tem uma massa equivalente a 1.000 quilogramas de ar, ou seja, 1 tonelada de ar. É muita coisa, não é? E vejam, se é o peso da camada de ar, vocês também concordam comigo que quando eu subo a serra, eu estou diminuindo a quantidade de ar que fica sobre nós. Se eu diminuo a camada de ar, a pressão atmosférica também diminui. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica sobre nós. Então, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Norte, na cidade que meu amigo Iranilton mora, a pressão atmosférica lá é menor do que a pressão atmosférica aqui, na cidade onde eu estou fazendo essa filmagem nesse momento, que é Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte também. Porque lá a altitude é maior, a pressão atmosférica será menor. Dito isto, vamos então agora entender o que acontece com a nossa orelha quando eu subo a serra ou quando eu desço a serra. Ok? Pois bem, descendo a serra. Se eu desço a serra, a camada de ar sobre minha cabeça aumenta. Portanto, a pressão atmosférica vai aumentar também. Diminuir a altitude, pressão atmosférica aumenta. Se a pressão atmosférica vai aumentar, vai haver um desequilíbrio no tímpano entre a pressão na orelha externa e a pressão da orelha interna, de tal forma que a pressão na orelha externa é maior do que a pressão na orelha interna. É aqui que entra a importância das trompas de Eustáquio, ou tuba auditiva. Mas quando ocorre qualquer desequilíbrio, ela se abre, ou para aumentar a pressão na câmara interna da orelha média, ou para diminuir a pressão dela. Neste caso, ela precisa aumentar a pressão aqui para poder equilibrar com o aumento de pressão causado pelo aumento da pressão atmosférica. Então, a trompa de Eustáquio se abre, a pressão aqui aumenta e equilibra. E aí você me pergunta, Chicão, como é que eu faço para abrir essas trompas de Eustáquio? Existem algumas maneiras. Uma delas, mastigar. Aí você pode mastigar um chiclete. Você pode salivar, engolir a sua própria saliva. Ou você pode usar uma técnica chamada de valsalva. Valsalva. Não estranhe o nome. É simples e vocês já fizeram isso. Consiste em você fechar a boca, tapar o nariz e soprar o ar. Fiquei com meus ouvidos tapados. Mas se eu salivar, voltei. Fez isso aí, hein? Beleza. E viu que deu certo, né? Isso faz com que a pressão interna e externa se equilibrem e aí volte tudo ao normal. A coisa contrária acontece quando você sobe a serra. Aí a pressão atmosférica diminui. Se a pressão atmosférica diminui, então agora a pressão interna na orelha média é maior do que a pressão externa sobre os tímpanos. Vamos de novo, as nossas trompas de Eustáquio vão entrar em ação. Você vai de novo para a técnica conhecida como valsalva, que você vai promover o equilíbrio entre a pressão interna e externa. É isso que causa essa sensação de ouvido tampado. E se a mudança for muito brusca, pessoal, se você sobe bruscamente a grandes altitudes de maneira rápida, isso pode causar um rompimento do tímpano. Né? Então dá aquela dor horrível e você pode até, inclusive em alguns voos comerciais, algumas empresas costumam fornecer aqueles fones de ouvido para você colocar. O próprio avião ele é pressurizado. Né? Então dentro do avião existe uma pressão interna que equilibra com a pressão externa, já que ele vai para grandes altitudes.
Porque se não houvesse essa pressurização, o avião poderia explodir. A pressão interna poderia ser maior do que a externa, né? E ele poderia explodir, né, no ar. Beleza? Então, pessoal, esse problema ele é mais exacerbado, é mais sentido em pessoas que têm problemas de sinusite, por exemplo, porque lembre-se que a trompa de Eustáquio ela está ligada ao nosso nariz. Então, pessoas que têm sinusite ficam com essa funcionalidade comprometida. Belezinha? Espero, galera, que vocês tenham entendido essa explicação, que tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, curtam, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Vá lá nos comentários agora e diga qualquer coisa, se gostou, se não gostou, se quer saber alguma coisa da física. Um forte abraço e muitíssimo obrigado.